Uma cela de prisão, aliás, é uma boa comparação para o período de advento. Espera-se na expectativa. Faça isso e aquilo, em última análise, são coisas secundárias. A porta está fechada e só pode ser aberta do lado de fora. São palavras ditas por um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, no dia 21 de novembro de 1943. Não sei se vocês conhecem a história de Dietrich Bonhoeffer, mas ele foi um dos pastores luteranos que foi preso, viveu em campos de concentração, porque ia contra todo esse movimento do governo alemão nazista. Foi um dos maiores teólogos de nosso tempo, compartilhou não somente em palavras, mas em ações, o que significa viver a vida sob a cruz. E ele escreveu várias cartas. Ele foi preso em 1943, no início, e agora em novembro, esse período de Advento e Natal fez com que esse momento ele pudesse refletir um pouco mais com pessoas, familiares, aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava vivendo. E é interessante que nesse período ele anuncia, ou ele reflete sobre o Messias, aquele que vem trazer liberdade. Na comparação feita por Bonhoeffer, a liberdade não vem dentro de nós, mas é algo que vem fora de nós, que só pode ser aberta do lado de fora. Bonhoeffer estava na expectativa de ser liberto. Era provável que ele seria liberto um pouco menos de um mês desse momento que ele disse essas palavras. Mas em vez dele esperar essa liberdade de um governo cruel, ele olha para aquele que vem, para o Messias, para Jesus, e que pelos olhos da fé recebe e já vive a liberdade concedida por Deus em amor e misericórdia. Venha conhecer um pouco mais essa história, Natal em uma Cela com Dietrich Bonhoeffer. Algumas semanas antes desse Natal, nesse período de Advento, Bonhoeffer ele começa a refletir de uma forma um pouco mais intensa sobre aquilo que ele estava passando. Ele ainda tinha expectativas da sua liberdade, mas numa carta no dia 18 de dezembro ele reflete dizendo: eu já não acredito mais na minha soltura. Eram tempos difíceis esses que ele estava vivendo, tempos de violência, tempos de crueldade. A Alemanha estava vivendo em tempos e momentos muito sombrios. E diante de tudo isso, ele diz assim: já não acredito mais na minha soltura, porque nas suas palavras, e de segundo os meus cálculos, deveria ter sido posto em liberdade no dia de ontem, no dia 17 de dezembro. Mesmo sabendo que ele não seria mais libertado, afirma: na fé posso suportar tudo. Eu tenho certeza que estou nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Então, tudo se torna leve, mesmo diante da mais dura privação. A mensagem de Natal remete a encontros, remete a alegrias, a celebração, a esperança. Parece um contraste muito grande com aquilo que Bonhoeffer estava vivendo. Bonhoeffer até comentou em uma dessas cartas que no dia 24 de dezembro, uma pessoa com um bom coração, diz ele, iria lá para tocar músicas natalinas com um instrumento de sopro. Só que aqueles que estavam há mais tempo lá diziam justamente o contrário, que o efeito era para ser justamente o contrário. Ao invés de causar ânimo, alegria, esperança, causava ainda mais tristeza no coração daquelas pessoas, daqueles miseráveis que estavam lá vivendo toda aquela situação. Para Bonhoeffer, ele argumenta dizendo que no momento onde a miséria está presente, talvez não haja tanto espaço para brincadeiras e celebrações no Natal, mas sim seria muito importante se lá tivesse uma prédica, um sermão, uma mensagem de esperança, sendo não só a melodia sendo tocada, mas palavras de vida gerando esperança nos corações daqueles que ouvem. O apóstolo Paulo viveu algo similar. Ele escreveu algumas cartas, e entre essas cartas, a carta de Filipenses, que é uma carta diferente. Não sei se ele escreveu no período que hoje nós consideramos como Natal, mas com certeza foi um período que fez com que ele refletisse a respeito do seu Senhor e Salvador, a respeito de Cristo Jesus, da liberdade que ele recebeu e da alegria que ele tem de poder servir em seu nome. Logo no início dos primeiros versículos, logo a gente vai perceber a alegria, o privilégio que ele tem de anunciar o Evangelho. Ele diz assim: é isso o que vocês estão fazendo agora que eu estou na cadeia.
e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Ele, nesse contexto, ele fica alegre pelo privilégio e pela notícia de saber que os irmãos em Cristo estavam firmes na fé, mas também pela alegria dele poder anunciar às pessoas do Evangelho. Ele falou assim, o fato de eu estar preso fez com que eu tivesse a oportunidade de falar para a guarda romana a respeito do Salvador Jesus. Isso impactou não só as pessoas com que Paulo convivia, mas até no versículo 14 diz, e a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. E no final desse capítulo, lá no versículo 14, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Interessante quando a gente para pensar sobre esses temas. Talvez o Natal, esse período que a gente está vivendo, talvez não seja tão festivo assim. Talvez vai trazer à memória de vocês momentos ou situações de sofrimento, saudade, separação. E em tempos assim, nós precisamos resgatar aquilo que Bonhoeffer nos ensina, aquilo que Paulo nos ensina também, de ouvir com alegria e esperança a voz de Deus, a palavra de conforto do Emmanuel, do Deus conosco. O Natal na ceia com Bonhoeffer nos faz pensar que esse é um tempo que vivemos, é um tempo de oração pelos que sofrem, nesse mundo agitado e confuso, é um tempo de conversas, de consolo mútuo, porque foi um período muito interessante que Bonhoeffer teve a oportunidade de também testemunhar e falar, levar consolo e esperança a muitos dos que estavam ao seu redor. Cheio de afeto e de verdade, mas também é um tempo de estarmos reunidos em nossas igrejas, celebrando mais uma vez que Jesus é o meu, é o seu, é o nosso Salvador. Esse foi o Momento Drops Luterano, aqui da Congregação Concórdia de Moema. Sou o pastor Matheus Schmidt. Foi uma alegria poder compartilhar mais um Drops com vocês. Agora a gente vai ter uma pausa de algumas semanas, mas fiquem atentos que logo estaremos de volta para refletir e vivenciar, colocar temas da fé cristã para que a gente possa crescer em Cristo, crescer em fé e também crescer no serviço e no amor ao próximo. Que o bondoso Deus te abençoe, fortaleça e a cada dia a gente possa celebrar com Jesus que Ele é o meu e o seu Salvador. Feliz Natal e também Feliz Ano Novo a todos vocês.